Olá, o assunto de hoje é nulidade na aplicação da pena desproporcional. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes, e até mesmo por motivos pessoais, o que é muito lamentável. Eu acho que você é funcionário público, você já deve ter visto isso também. Mas vamos ver como evitar isso, conhecendo os seus direitos. No processo administrativo disciplinar, a acusação do cometimento de transgressão cabe a quem? Cabe à própria administração pública, né? Quando da instauração do feito, e especialmente quando da indicação do acusado, né? E as penas administrativas resultam do poder disciplinar da administração para punir aqueles que cometem a infração aos parâmetros da sua atuação funcional, tá? O que diverge muito do processo penal, que nós vamos ver um pouco mais adiante aí, tá? Bom, a Lei Geral do Processo Administrativo da União, que é o Estatuto do Funcionário Público Federal, tá? E ele é a baliza para todos os outros estatutos, todos os outros estados, municípios têm mais ou menos o mesmo parâmetro, tá? Ele proclama que a administração pública obedecerá ao princípio da proporcionalidade, princípio constitucional, tá? Devendo observar no processo administrativo disciplinar a adequação entre os meios e os fins, proibindo punições maiores do que as necessárias. Necessárias a quem? Ao réu? Não, necessárias ao interesse público, porque uma pena exacerbada é contra o direito público, né? Em outras palavras, as punições aplicadas no processo administrativo disciplinar não podem ultrapassar os limites da razoabilidade entre a gravidade da falta cometida e a sanção que dela decorre. É necessário que haja o exame da relevância da infração, o grau de responsabilidade do agente e a repercussão do fato. São coisas que estão juntas, né? Por exemplo, teve às vezes um fato que não foi tão grave, mas teve uma repercussão violenta na imprensa, saiu aquilo. Isso tem que servir também para a dosimetria dessa pena, né? A autoridade administrativa deve motivar as suas declarações sancionadoras. Tem que ter motivo, levando sempre em consideração a proporcionalidade entre a medida adotada e a razão pela qual ela foi adotada. Não podendo infringir, colocar, imputar punições extremamente severas para fatos de pequena gravidade. Caso a punição seja excessiva e desvinculada da gravidade dos danos ou da reprobabilidade da conduta do agente, ela será considerada ilegal, inconstitucional, inclusive, por ofensa a um princípio constitucional, princípio da proporcionalidade, ok? Importante aqui ressaltar que, embora seja necessário avaliar o histórico disciplinar do servidor, por exemplo, observando sua conduta profissional, a depender da infração cometida, é possível, inclusive, que ele seja punido com uma pena rígida, mesmo que seja pela primeira vez, né? Ou seja, não é por ele ser primário que a pena tem que ser branda, vai depender, né, da gravidade, da repercussão do fato e daqueles outros elementos. O julgamento do processo administrativo disciplinar deve ser feito com muita cautela e sempre. Deve ser verificada a existência dos motivos declarados para a imposição da pena, sendo obrigação da administração pública provar que existem motivos declarados e determinantes para a punição imposta, sob pena de ser reconhecida como nula a medida, completamente nula essa medida sancionadora. Com longos anos de experiência nessa área, eu vejo na prática
que, na maioria dos casos, a aplicação da pena é coerente com a aplicação de uma pena correta, porque corresponde ao fato de indisciplina, tá? E o seu grau de importância. Mas há coisas gritantes onde o fato não tem a menor gravidade, mas às vezes, por ferir susceptibilidades, recebem altas penas, ferindo o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. E aí, então, quando entra o advogado, que tem que atuar administrativa e judicialmente, né, se for necessário. Essa é a grande diferença do direito administrativo disciplinar e do direito penal. Enquanto o primeiro entrega liberdade, certa liberdade à autoridade para aplicar a pena, com parâmetros menos rígidos, o segundo, né, o direito penal, vincula sempre a aplicação da pena a um fato típico. Né? Agora, só para argumentar, e às vezes a pessoa não entende bem isso, então com essa brincadeira aqui eu vou argumentar e vamos ver se eu consigo te explicar. Você já imaginou se um juiz criminal fosse julgar um homicídio, por exemplo, que é bastante conhecido, com as regras de um processo administrativo disciplinar? Por exemplo, se fosse o Código Penal, se o Código Penal constasse assim, ó, artigo 121 do Código Penal, todo mundo sabe que é matar alguém, pena, né? No Código Penal vem lá, pena de 15 a tanto, né? De 15 a 30. Mas se fosse assim, matar alguém, pena grave, seria um verdadeiro caos. Por quê? Pena grave depende de interpretação, né? Como ocorre no processo administrativo disciplinar, onde é possível tipificar todos os atos de indisciplina, um a um, né? Ou melhor, é impossível você, né, fazer, descrever todos os atos de indisciplina. Você quer ver? Eu costumo brincar assim, ó, para exemplificar. Que tal se tivesse um artigo assim, ó, comete infração disciplinar o funcionário que colocar os pés em cima da mesa, reclinando a cadeira em postura de descanso. Poderia ter isso daí no código, né? Pena de um mês de suspensão, se fosse igual ao Código Penal. Bom, e se fosse um pé só, que ele colocou só um pé? Como é que ficaria a pena? 15 dias só? 15 dias por cada pé? Então, o que eu quero dizer, esse exemplo só demonstra que é inimaginável a quantidade de atos que podem ser considerados faltas disciplinares. E por isso devem ser respeitadas medidas de proporcionalidade entre uma infração leve e outra mais grave. E essa abertura de interpretação de que é leve do que é grave, né? O que diverge do processo penal, que ele já vem típico, matar alguém, pena de tanto. Né? Ok? Entenderam direitinho? Muita coisa a considerar, não é mesmo? Como estamos vendo, o processo administrativo disciplinar é um ato complexo. Assim, para você estar sempre por dentro, acompanhe o nosso canal. Além de assuntos como esse que nós estamos tratando aqui agora, eu estou acompanhando de perto a reforma administrativa e uma série de medidas que atingem todo o funcionalismo público, estão lá no STF, a gente acompanha essas ações para trazer aqui a novidade para você. Então, se inscreva nesse canal e acione as notificações, você precisa fazer isso, clica lá no sininho para você receber gratuitamente todo esse valioso material. E dá uma olhada lá na nossa playlist, no topo do nosso canal. Lá você vai encontrar uma série de matérias exclusivas para o funcionário público. Tá? Se você quiser ajudar os colegas de trabalho, fortalecendo então toda a classe de funcionários públicos, divulgue esse vídeo compartilhando nos grupos de amigos no WhatsApp e aproveita para dar um like, ok? Quando você dá um like no vídeo, o próprio YouTube ajuda a divulgar mais o conteúdo. E não se esqueça de deixar seus comentários, dizendo também
sobre que assunto você gostaria que eu falasse aqui num próximo vídeo. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 99000 9097. 99000 9097 e ainda pela nossa página na internet www.projudice.com.br, onde você encontra uma série de matérias de seu interesse. Por hoje é só, um grande abraço e obrigado pela enorme audiência que estamos recebendo de você e de milhões de pessoas no mundo todo. Nós já somos um time de quase 300 mil inscritos, unidos e muito bem informados. E por isso, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.